quero pedir que vocês nos ajudem com as palmas, em nome de Jesus. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, larará, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, larará, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi,
A paz, irmãos. Essa música mexe com a gente. Deus abençoe a todos. Que todos sejam bem-vindos à casa do Senhor, aos visitantes da mesma forma. Irmãos, como foi o final de semana de vocês? Bênção? O nosso final de semana sempre foi bênção. Somos num festival de cucas, então imagina, né? Foi uma bênção. Irmãos, abram vossas Bíblias em Salmo 149, versículo 1, somente. Amém? Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção, de seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Amém? Amém. Então, esse salmo nos convoca a louvarmos o Senhor. É um salmo de adoração. E ele fala que nós temos que adorar em meio à congregação, em meio à igreja. Amém? Por que em meio à igreja? Porque a importância de louvar na congregação fortalece a nossa fé. Não é mesmo? É diferente de você louvar em casa. Não é que louvar em casa não seja bom, mas quando você está com a congregação, com os irmãos, com a igreja, a fé a fortalece. Não é mesmo? Então, que possamos estar sempre na presença, sempre na igreja, congregando com os irmãos, adorando, louvando com os irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, amado Pai, queremos estar sempre contigo, Pai. Queremos estar aqui na Tua presença, louvar verdadeiramente, Senhor. Queremos dar o nosso máximo, dar o nosso amor, como Tu nos ama, Pai. Também, Senhor, queremos agora louvar, Pai, com esses cânticos do fundo do nosso coração. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé mais um pouquinho, amém? Aleluia, Jesus. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo
de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. É tudo teu. Obrigado, Pai. Tudo é teu. Tudo que tenho é teu. É tudo teu. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém, Jesus. Nós devemos confiar no nosso Senhor a todo o momento, a todo instante, independente de qualquer circunstância. Amém? Muitas vezes a gente passa por algum momento difícil e a gente estremece um pouco. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, firmados na rocha, pode o vento balançar, pode tudo estremecer, que a gente continua ali firme na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a você pedir que o Espírito Santo venha e nos batize com o seu fogo. Amém? Glórias a ti, Jesus. Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o
fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Aleluia. Você pode glorificar esse nome. Aleluia. Amém, Jesus. Paz, Deus abençoe a todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai, mais uma vez reunidos aqui para dar o nosso culto de adoração ao nosso Deus, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje, agora é o momento de dízimo, de oferta, mas antes de compartilhar com os irmãos, eu queria chamar a irmãzinha que quer dar um testemunho. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu quero dar um testemunho.
consegui a bolsa de estudo para a Isabelle. Ela conseguiu. A Sara também. E mais um testemunho que eu consegui minha aposentadoria. Agradecer a irmã que estava orando muito pela Isabelle. Todos que estavam orando por ela para conseguir. Porque ela não queria entrar na faculdade, não queria fazer matrícula. Eu disse, pode fazer matrícula, porque Deus promete. Amém. Glória a Deus, é bom, né? Deus é bom. Obrigado, meu Deus. E hoje termino meu jejum dos 50 dias. Amém. Nosso Deus é bom. Amém? Os irmãos sabem que normalmente Deus tem dado a revelação de algumas coisas na palavra, tem sido um tempo abençoado. Mas eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma revelação que eu vi na internet que é tremenda. Pastor, a respeito do que diz minha oferta. Não é algo que Deus deu para mim, mas Deus foi um pastor muito abençoado. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Queria que Samuel colocasse em nome de Jesus na tela. Preste atenção. E disse que não é para pastor nem para a igreja. O pastor e a igreja vai administrar. Você está entregando para Deus. Seu nome? William. Coloca as mãos para frente, bem perto para poder. Trabalhou 10 horas. Ganhou 10 notas dessa. Ele ganhou quanto? Quanto? Tá ok. Esses R$1.000, se ele trabalhou 10 horas, não é R$1.000. Na verdade, simboliza 10 horas da vida dele. Sim ou não? Sim ou não? Então, o que ele fizer com esses R$1.000, ele está fazendo com 10 horas da sua. Se ele usar esse dinheiro para usando a sua vida para destruir a sua própria. Agora, se ele administrar mal esses R$1.000, ele está administrando mal a sua própria. Se ele é um cristão, administra bem o valor da família. E aí ele pega desses R$1.000, R$100. Que é o dízimo, sim ou não? E traz no altar. Não é R$100. Ele está trazendo uma parte da sua para tocar no altar do nome. Dízimo e oferta é vida tocando no altar do dono da vida. Se ele não traz o seu dízimo, ele está dizendo que a vida que Deus deu não é Deus que deu, é dele. E dízimo não é para pastor nem para a igreja. O pastor e a igreja vai administrar, você está entregando para Deus. E aí, nesse ponto de vista, o dinheiro é vida, ele trocou o teu tempo. Aí eu vou te contar uma coisa só para você desfrutar. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Vocês todos conseguiram ouvir, conseguiram entender, né? Mas a mensagem é bem forte nesse sentido. Pode acender a luz aí, por favor, Mário. É que o dízimo, na verdade, ele não representa só os 10%, né? Ele representa parte da nossa vida entregue de volta no altar de Deus. Amém? Então eu quero que você reflita, pense bem nisso. Depois eu vou postar esse vídeo no grupo da igreja. Se alguém não está no grupo da igreja e quiser fazer parte, depois procura um dos obreiros aí, passa o número que a gente adiciona no grupo lá também, em nome de Jesus. Amém? Luciana, agora a gente consegue ter contigo. Paz, irmãos. Paz. Depois desse vídeo, né? Não tem muito o que falar. Não. Mas vamos lá então. Vamos nos momentos de dízimo e ofertas. É um momento também de adorar o Senhor, né? Da mesma forma. Vamos abrir então a nossa palavra em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Palavra bem conhecida. Então, esse vídeo, irmãos, eu entendi o que ele falou, porque eu compreendi o que é o dízimo e ofertas. E eu sei muito bem que os irmãos aqui, a maioria, compreendem isso, né? Amém. Mas assim, ó, a partir do momento que a gente entende que esses 10% não é nosso,
que é do Senhor, que é uma forma de a gente agradecer devolvendo os 10%, a nossa vida já muda só de você aprender isso. Então, eu e o Edson, quando eu conheci ele, eu não era dizimista, mas nós decidimos, aprendemos primeiro, compreendemos e decidimos ser dizimistas fiéis. E nossa vida, como vocês já sabem, mudou muito a partir de lá, né? E quando eu recebo o meu salário vem por dia. Eu recebo por dia, eu sou fisioterapeuta, atendo. Então, no final da semana, eu já tiro os 10% do Senhor. Então, todo domingo eu estou ofertando e dizimando. E aquilo não é meu, irmãos. É tão engraçado que se Deus me ficar comigo, aquilo me perturba. Eu falo, não, eu preciso entregar o que é do Senhor. Não pode ficar comigo. Eu já sei que não é meu. E isso é importante de saber, irmãos. Para a gente poder depois prosperar e o Senhor nos privar, nos proteger do ataque do inimigo, né? Do devorador. Amém? Então vamos lá. Honre o Senhor com suas riquezas e com as primícias de todo o seu rendimento. Então seus celeiros ficarão cheios e seus jarros transbordarão de vinho novo. Amém? Aqui o Senhor fala de honra. Nós temos que honrar o Senhor. Assim como nós honramos as pessoas que nós amamos, nós temos que honrar o Senhor. Aqui o Senhor está pedindo honra na nossa vida financeira. Ele está pedindo em dinheiro. O dinheiro não é mal, irmãos. A gente fala, meu Deus, não tem nada a ver dinheiro com a igreja. Tem sim. Porque a maioria das palavras aqui, quase que a metade do que o Senhor Jesus ensinou, ele falava de riquezas, ele falava de dinheiro, né? Falava de posses, então ele estava nos ensinando. Porque o único Senhor que tem, além do nosso Deus aqui na palavra, é o dinheiro. Porque se tu não servir ao Deus, você vai servir ao dinheiro. Se tu servir ao dinheiro, tu não serve a Deus. É um Senhor só que nós devemos servir, né? Então, nosso Deus, ele não está interessado em quanto que a gente vai dar ali de dízimo e ofertas. Não. Ele não quer saber se é 20 reais, 200 reais, 2.000 reais. Não importa para Deus. Importa como nós levamos e entregamos o nosso dízimo e nossa oferta. Qual que é o nosso propósito de vir aqui entregar? É honrar o Senhor. Agradecer tudo que Ele nos dá. Desde o ar que nós respiramos até as coisas materiais que Ele nos dá. Né? Isso é honrar a Deus. Honrar Caim e Abel, a história deles. Caim honrou ao Senhor? Não, porque ele deu a sobra. Deixou passar um tempo e ele deu a sobra. Agora Abel não, ele deu a primícia. Então Deus não está interessado no nosso dinheiro. Ele quer saber como nós viemos aqui com alegria no coração e saber que aquilo lá é dele, porque ele vai nos honrar. Ele quer que nós honremos a ele, mas não é para ele. Ele é autossuficiente, ele não precisa de nada, irmãos. Quem precisa somos nós. Nós precisamos de toda a ajuda do Senhor que vem do céu. Então, honrando Ele, Ele vai nos honrar também. E aí vem a consequência, os celeiros cheios. Amém? Amém? Que vocês também compreendam isso. E que se alguém aqui tem essa sementinha que ainda não germinou no coração, que o Senhor toque no coração dessa pessoa e que aprenda, porque isso é para o nosso bem. É para a gente poder prosperar na nossa vida. Amém? Vamos orar então? Peguem seu dízimo e oferta, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, eu pego cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor. Toca, Senhor, profundamente no coração deles, Pai amado. Abençoe grandemente, abre os celeiros, Pai. Enche os celeiros deles, Pai amado. Enche, Senhor Jesus, de prosperidade a vida de cada irmão aqui, Senhor. Nós te amamos, te adoramos para sempre, Senhor. O Senhor é o nosso único Deus e nosso único Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós temos o Pix aqui da Casa do Oleiro, temos os QR Codes nos envelopes, tem a arca aqui também, irmãos, fiquem à vontade para semear na Casa do Senhor, amém? E agora os recadinhos da nossa agenda semanal. Vamos lá então. Segunda-feira, às 20 horas, nós temos a programação de rádio. Às 20 horas, né? Na terça, às 19h30, nós temos o culto de oração. Cada irmão vem aqui, faz a sua oração individual, depois nós nos reunimos e oramos por toda a igreja, amém? Na terça ainda, às 20h30, nós temos o culto de estudo, que estamos estudando Apocalipse. Está sendo uma bênção. Na quinta, das 6 às 7, a oração, o pastor Alex e as meninas aí, o irmão Scott. Na quinta-feira, às 20 horas, o culto de comunhão, também está sendo uma bênção. Está sendo bem ótimo.
Nos sábados, das 8 às 9, a oração também com o pastor Alex. Quem não puder vir na terça, né? Nós temos no sábado também, das 8 às 9, com o pastor Alex. No sábado, às 14h30, temos a aula de beach tênis com o Jean e com o Thiago, também uma bênção. E domingo, às 20 horas, nosso culto familiar. Amém? Todos estão convidados. Amém? Glória a Deus. E tem uma coisa especial sábado, né? Dia 14. O nosso culto de jovens. Não escutei. Culto de jovens. Amém. Todos são convidados. Amém? Vai ser aqui na igreja mesmo? Ok. Às 20 horas, né? Amém. Vamos louvar mais uma vez? Glória a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé mais um pouquinho, amém? Amém. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu. Não há soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus.
Senhor. Você pode glorificar o Senhor. Amém. Aleluia. Mais uma vez a paz a todos. Amém. Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10. Mateus 10, versículo 26 em diante. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, não tenham medo deles, porque não há nada oculto que não venha a ser descoberto, ou escondido que não se torne conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Antes, temam quem pode destruir tanto a alma como o corpo no lago de fogo e enxofre. Não se vendem pardais por quase nada, 2 por uma moeda. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Todo o cabelo da cabeça de vocês foi contado. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que os pardais. Quem me confessar na presença de outras pessoas, também será confessado por mim, na presença do meu Pai Celestial. Mas quem me negar na presença de outras pessoas, também será negado por mim, na presença do meu Pai Celestial. Não suponham que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os membros da própria família. Quem quer que ame seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. Mas a pessoa que perder a sua vida, por minha causa, achará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa que o profeta recebe. E quem recebe a um discípulo, porque é discípulo, receberá a recompensa que o discípulo recebe. Se alguém der até mesmo um copo de água fria a um dos pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro, não perderá a sua recompensa. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui nesta noite diante de Tua presença, já Te louvamos, Pai, Te apresentamos a nossa adoração diante de Ti. Mas pedimos nesse momento que venhas falar conosco através da Tua palavra. Abre, Senhor, nosso coração, abre nossa mente, nosso intelecto, nosso subconsciente, para que possamos ser daqui alimentados pelo Teu Espírito Santo nessa noite, entendendo, Pai, tudo aquilo que Tu tem para falar conosco. Toma este culto, toma essa palavra, toma cada vida aqui que está, cada lar que é representado diante das Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Então a palavra nessa noite vem falar conosco sobre alguns comportamentos que nós como cristãos precisamos ter. E Cristo começa falando um pouquinho antes do que nós lemos, não li todo o capítulo, não ficar muito extenso, mas ele diz que o seu discípulo nunca é maior que seu mestre, mas ambos podem andar lado a lado.
embora muitas vezes seja possível, em sabedoria, em conhecimento, a gente superar, né, a quem nos instruiu. Mas, num sentido espiritual, nós temos que respeitar e entender quem Deus coloca sobre as nossas vidas. E ele mostra também para nós, ele fala que ele foi acusado de ser Beelzebul. E ele comenta ali que se ele fosse discípulo de Beelzebul, então todos os discípulos, todos os apóstolos também serviriam a Beelzebul. Não tem como ele servir a um e os discípulos a outro. Então eles deveriam servir todos ao mesmo. E no versículo 26 nos diz que nada que seja feito em oculto ou encoberto contra as nossas vidas vai prevalecer. Nos diz que todas as coisas serão descobertas. Pastor, mas vão estar planejando mal contra mim, devendo fazer isso, fazendo aquilo. Não. A palavra nos diz que nada vai ficar oculto. Assim como nada que nós fizermos em oculto, nós podemos pensar ou achar que vai ficar escondido de Deus. De Deus nós não podemos esconder nada. Nós podemos esconder uns dos outros, ou até de nós mesmos. A gente pode nos sabotar muitas vezes. Mas de Deus, ninguém esconde nada. Porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder e Ele conhece todas as coisas. E a instrução que Ele nos dá aqui, para nós orarmos, pedirmos direção para Ele e para instruir as pessoas da maneira correta. E Ele nos diz aqui nessa passagem, um pouco antes, que eles deveriam ir, entrar nos lares, entrar nas cidades e declarar ali a paz. E um lar que recebesse a paz, eles deveriam permanecer, porque estaria abençoado. E onde eles não recebessem a paz, eles deveriam sair dali e sacudir até a sandália, para não levar nem o pó daquele lugar. Então eles foram enviados, os discípulos estavam sendo enviados para quê? Para pregar o reino de Deus. E o que eles tinham que fazer? Curar enfermos, ressuscitar mortos, curar leprosos e expulsar demônios. Essa autoridade Jesus estava dando para todos os 12, inclusive Judas, que o trairia mais para frente, também tinha recebido essa autoridade de Cristo. E essa autoridade também está sobre as nossas vidas. Nós temos autoridade em Cristo para curar enfermos. Temos ou não temos? Temos. Quando a gente dobra o nosso joelho em oração todos juntos, Deus não responde? Então nós temos. Para ressuscitar mortos, pastor, eu não vi ainda. Vai chegar o tempo que a gente vai ver. E se não virmos também, nós cremos no nosso Cristo ressurreto. E quando Ele nos fala para curar leprosos, o que era a lepra? A lepra era algo impuro. Então nós temos autoridade para ajudar os nossos irmãos a se limparem, se libertarem das impurezas que há na sua vida, para seguirem a Cristo da maneira correta. Assim como nós temos também a autoridade dada por Ele para expulsar os demônios e vencer todas as batalhas no nome de Jesus. Pastor, faz tempo que não vê um demônio sendo expulso, se manifestando, né? Amém? Tem gente que não quer nem saber, nem quer ver, né? Mas como a gente tem falado, né? Infelizmente, pouco se tem incomodado o inferno. Por isso que ele está tão quietinho. Porque para ele está tudo de boa. Infelizmente, tem muitas igrejas fazendo mais a vontade do diabo que a vontade de Deus. Muitas igrejas estão usando o altar. Credo, pastor? Infelizmente é verdade. Através do pecado. E se ele está usando o altar através do pecado, ele está tendo liberdade naquele lugar. Se ele tem liberdade naquele lugar,
vai se manifestar para quem? Tem necessidade. Porque já é dele. Não está incomodando ele. E nós precisamos ter em mente que nós fomos chamados para incomodar e saquear o inferno. Esse é o nosso papel. Embora muitas vezes a gente não veja o diabo se manifestando literalmente, mas quantas vezes nós temos visto se levantar contra as nossas vidas? Você tem visto? Alguma dificuldade, algum problema de se levantar contra? Amém. Glorifica Ele. Glorifica o nosso Deus. Por quê, pastor? Porque você está incomodando o inferno. Se você não estivesse incomodando o inferno, ele não ia se levantar contra a tua vida. Esse é o maior sinal que nós podemos ter na nossa vida. Quando está tudo em paz, irmão, ó, fica com a pulga atrás da orelha. Desconfia. Porque algo não está certo. Nós não estamos incomodando nem atrapalhando ele. E nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para enfrentar o inferno. Pastor, mas com o diabo a gente não pode. Nós não podemos. Mas o poder de Cristo que está em nós nos faz mais que vencedores. Amém. E ele diz que nós pisaremos a cabeça do inimigo. E se nós pisaremos no poder de Cristo, nós temos autoridade para isso e não nos vai ser tirada. Deus não tirou de Judas. Deus não tirou de Satanás. Eu quero que me ache uma passagem na Bíblia que diga que Deus tirou os poderes e a autoridade que ele tinha dado para Satanás quando ele foi expulso do céu. Em nenhuma passagem foi tirada a autoridade que tinha sido dada para ele. Tanto que nós estamos estudando em Apocalipse, quem tem vindo nos estudos, está acompanhando, que quando se levanta lá em Apocalipse 13, não queria falar nada, né, irmão? Mas o capítulo 13 fala só de besta, né? Das duas bestas. Então o 13 está ligado nas bestas. Então quando levanta as bestas, a besta da terra e a besta do mar, o que acontece? Diz que Satanás entrega a autoridade para a primeira besta. Autoridade de poder, autoridade de governo, autoridade de fazer milagre. E depois a outra besta que se levanta também recebe essa mesma autoridade. E nós sabemos que o Satanás ele faz tudo para fazer o quê? Imitar Deus. E nós já estamos vendo aqui que Cristo estava fazendo isso antes de Satanás. Ele estava dando autoridade para os apóstolos, para os discípulos fazerem o que ele tinha autoridade para fazer. E ele diz aqui, ele vai um pouquinho mais além. Ele diz assim: tudo o que vocês fizerem, façam de graça. Ele diz para eles assim: não levem nada, apenas vão. Eles não tinham que se prover de dinheiro nessa missão. Eles não podiam levar ouro, prata, cobre, cinto, nem túnica extra, nem sandália extra. Não era para levarem nada. E Cristo diz assim: porque digno é o trabalhador do seu sustento. Ou seja, enquanto vocês estiverem trabalhando para mim, não se preocupem, porque eu vou sustentar. E aqui não fala só financeiramente, fala mais espiritualmente. Enquanto nós estivermos dispostos a fazer as coisas pelo reino de Deus, a nossa recompensa, o nosso salário espiritual vem dos céus. Ele nos dá a retribuição daquilo que nós fazemos, daquilo que Ele confiou em nossas mãos. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não deixamos Deus agir nas nossas vidas. E hoje eu pergunto para você: nós temos sido influenciadores ou influenciados? Porque a missão dos apóstolos aqui, que estavam saindo agora,
numa missão dada por Deus, por Cristo, que eles precisavam anunciar o reino de Deus. E quantas vezes nós temos a oportunidade de anunciar o reino no nosso dia a dia e nós não fazemos? Quantas vezes nós negamos o nosso chamado e deixamos de falar do amor de Cristo, quando muitas vezes durante o dia nós temos a oportunidade de fazer isso várias vezes, não uma só. E nós, ao invés de mostrarmos a diferença, mostrar quem nós somos, a quem nós servimos, nós nos moldamos aonde nós estamos. Nós nos adaptamos e parece que nós somos ali apenas mais um no meio de tantos. Será que foi para isso que Deus nos chamou? Para sermos apenas mais um? O nosso testemunho está nos levando para onde? Nós lemos aqui que nós não devemos ter medo dos que matam o corpo, mas sim nós devemos temer aquele que tem o poder de lançar a alma no lago de fogo e enxofre do inferno. Por quanto tempo, pastor? Pela eternidade. Esse nós devemos temer. O problema é que muitas vezes nós escalamos, nós ficamos com medo de falar de Cristo onde nós estamos, com medo da represália, com medo de virar escárnio, com medo das pessoas rirem da gente, de debocharem da gente, quando na verdade nós deveríamos estar anunciando e eles que se lasquem, literalmente. Por quê? Porque eles não podem fazer nada conosco. Podem simplesmente matar o corpo, como diz a palavra, mas determinar onde nós vamos passar a eternidade é só Deus que tem o poder. Então a esse sim nós devemos temer e fazer a vontade dele onde nós estivermos. Você acha que Deus colocou naquele trabalho só para ser mais um lá dentro? Não. Quantas pessoas no seu trabalho você tem evangelizado? Quantos você tem testemunhado de Deus sobre a sua vida? Com quantos você tem mostrado, através do seu testemunho, que há uma diferença entre viver no mundo e seguir a Deus? Porque muitas vezes nós estamos no trabalho, com medo às vezes de perder o nosso cargo, ou de perder as amizades, as parcerias, a gente se envolve numa mentirinha, se envolve numa besteirinha qualquer, se envolve às vezes numa bebida, se envolve às vezes numa roda de escarnecedores, como diz a palavra. E nós, em vez de sermos influenciadores, nós somos influenciados. Que testemunho é esse que nós estamos dando? Para que as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem olhar para nós e dizer: eu quero ter o que ele tem, eu quero viver o que ele vive, eu quero ter essa paz. Irmãos, não se iludam. O que nós temos em abundância é o que falta para as pessoas que estão no mundo. Essa paz, esse vazio que nada preenche, que as pessoas tentam preencher com balada, com bebida, com cigarro, com festa, com orgia, com um monte de coisa, que não preenche de forma alguma. É só o Espírito Santo que preenche, e nós temos isso nas nossas vidas. Mas não é para ficarmos só para nós, é para nós espalharmos. Principalmente agora, que está se aproximando cada vez mais do fim dos tempos. Credo, pastor, está se findando. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente olha as coisas acontecendo, os fatos, né, se cumprindo no mundo, mais a gente vê que o tempo está próximo. Mas, pastor, fazem 2000 anos que dizem que está próximo. Sim. E se for agora? Pastor, pode demorar mais 2000 anos. Amém? Se demorar mais 2000 anos, então nós vamos passar pela morte, que ninguém vai ficar para semente, e aí nós entraremos na eternidade. Mas nós temos que estar preparados. Pode levar 2000 anos, mas se levar apenas uma hora? E se levar apenas alguns minutos? E o problema maior não é esse.
conforme o tempo vai correndo, vai passando, nós vamos perdendo muitas vezes as oportunidades de trazer mais pessoas para o reino. E quando nós chegarmos lá e prestar contas no dia do juízo final, Deus olha para nós e pergunta assim: ei, eu te coloquei lá aquela pessoa naquele momento assim. E hoje ele está lá, está indo para o inferno, porque era para você ter anunciado o Evangelho e você não anunciou. Era para você ter testemunhado e você não testemunhou. Você podia ter salvado essa vida que hoje está indo para a eternidade no inferno. Você já vai pensar o peso que isso pode ser para nós no juízo final? Pastor, mas eu vou falar, as pessoas não vão dar bola. Irmão, não tem problema. O nosso papel é lançar semente. Quem vai dar o crescimento, quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas quem vai lançar a semente somos nós. E quanto mais semente nós retermos, mais nós seremos cobrados. Existem pessoas que foram chamadas para ganhar muitas pessoas. Existem pessoas que foram chamadas apenas para ganhar sua casa. Não importa. Deus não mede pela quantidade de pessoas. Ele mede pela obediência e pela sua eficácia naquilo que Ele confiou em tuas mãos. Se Ele confiou um talento, responda por um talento. Se Ele te confiou 10, responda pelos 10. Se foi 5, responda pelos 5. Mas entenda o meu ministério e não deixe que depois no porvir Ele venha te cobrar. Pode ser que muitos não sejam chamados para usar o altar, mas tenho certeza que muitos vão estar em lugares para testemunhar e lançar semente onde quem usa o altar não vai poder estar. São ministérios, são posições diferentes, mas a responsabilidade é de todos. Todos nós. E o que nós estamos fazendo com isso? Muitas vezes as pessoas vão, por exemplo, numa festa de casamento. Ai, pastor, mas eu vou lá, todo mundo bebe, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, depois tem aquela dança, aqueles negócios, tudo. Amém? E onde é que fica você nisso? Você se senta à mesa junto? Bebe junto? Curte a balada junto? Ah, pastor, se eu não fizer, vamos chamar de quadrado. Graças a Deus. Nós já vimos que a Nova Jerusalém ela é quadrada. Só tem lugar para gente quadrada. Eu prefiro subir quadrado que descer redondo. É simples. Nós temos as duas opções. É melhor que nos tenham por quadrados do que nós partilharmos do que o mundo tem sobre a vida deles e isso nos leve ao afastamento de Deus. O que vale mais? Alguns momentos de prazer com seus amigos ou uma eternidade na presença de Cristo? Quem tem mais valor? Pastor, eu ainda não sei. Então está na hora de você se entregar mais para Deus. A gente precisa se entregar mais para Ele. E nós estarmos ali às vezes no casamento e não fazermos parte daquilo que todo mundo faz, não é que nós somos quadrados. É que nós vamos mostrar que talvez nós não precisamos daquilo que eles estão usando ou fazendo para que a gente tenha alegria. A nossa alegria é Cristo, é o Espírito Santo em nós. Eu não preciso hoje beber para mostrar para os outros que eu estou alegre. E muita gente faz isso para mostrar para os outros que isso é uma forma de se alegrar. É uma alegria falsa, momentânea, irmãos. Quando aquilo ali passa, como é que vai ficar a tua cabeça depois? Onde é que vai ficar a tua paz? Está na hora de nós, como igreja, sermos mais influenciadores e menos influenciados.
Lembrando, como eu falei, que nada que a gente faça em oculto não venha a ser revelado na presença do Espírito Santo. E nos próximos versículos, ali, ele diz exatamente o quê? Que ele não veio para trazer paz. Ele veio para trazer espada. Não é no sentido literal, mas no espiritual. Porque ele diz o quê? Que o homem fique contra seu pai. Não é que os dois vão sair no soco, não, irmãos. É que talvez o pai não tenha convertido ainda e você precisa mostrar a diferença para ele. É porque talvez a mãe não seja convertida e a filha precisa mostrar a diferença. Quer dizer que os mundos não são mais os mesmos, mas não deixou de ser pai, não deixou de ser mãe, não deixou de ser nora, não deixou de ser cunhada, não deixou de ser... Não! Mas muitas vezes a nossa perseguição ela começa dentro da nossa casa. Eu falava agora há pouco com o irmão Davis a respeito disso. Muitas vezes a perseguição, o problema nosso começa dentro da nossa própria família. O pastor Alex falou para nós, a testemunhou aqui. Quando ele parou de usar droga, ele se converteu, aceitou Jesus, e o irmão dele expulsou ele de casa. Quer dizer, drogado não podia ficar na casa do irmão. Crente não. O que houve aí? Foi exatamente o que está aqui na palavra. Ele não veio trazer paz. Ele veio trazer dissensão espiritual. Porque tem coisas que, por mais que sejam nossos familiares, se não condiz com a palavra, não serve para andar com a gente. Pastor, quer dizer que não pode se converter? Sim, nós podemos tentar tudo o que nós podemos. Mas contanto que ele não seja superior ao amor que nós temos por Deus. Ame seu pai, ame sua mãe, ame seus filhos, ame seus irmãos, ame seus familiares, mas ame a Deus acima de todas as coisas. É nisso que ele vem falar para nós. Que Deus tem que estar acima de tudo. E quando nós colocamos as nossas vidas na mão dele, que obedecemos seus mandamentos, anunciamos o Evangelho, fazemos a diferença, eles são recompensados. Por quê, pastor? Porque onde nós vamos, nós chegamos com a paz fica. Onde nós chegamos com a luz, as trevas têm que sair. Porque nós somos agora representantes oficiais, embaixadores de Cristo na terra. E onde nós estivermos, a presença dele está junto conosco. Olha a responsabilidade que cada um de nós carrega. Nós fazemos a diferença. Nós precisamos influenciar, precisamos fazer diferença, precisamos mostrar que o reino está próximo. E as crises que vem acontecendo no mundo são a melhor oportunidade que tem para nós falarmos. Porque o mundo está em crise, sim, mas nós estamos em Cristo e aguardando a sua vida. O problema todo é que muitos de nós ainda têm aquela mentalidade de que na morte tudo se finda. Não, pastor, o dia que eu morrer acabou tudo. Não. Nós precisamos entender e fazer com que as pessoas entendam que a morte é apenas a primeira passagem para onde nós vamos passar a eternidade. Ou nós vamos pela morte ou pelo arrebatamento. Não sei o que vai acontecer primeiro. Mas ali é só a demarcação do que está por vir. Para quem vai passar pela morte, é só o começo. E o que te espera depois da morte? O que você está plantando hoje? É para uma eternidade com Deus? Ou para uma eternidade no lago de fogo e enxofre? Credo, pastor, não é para nós pensarmos mesmo. Que a palavra diz que nós existem dois caminhos. Nós bem estamos num ou bem estamos no outro. Em cima do muro, Deus abomina, Deus vomita. Não tem jeito. Ou nós servimos a um Senhor, ou servimos ao outro. Aonde nós queremos ir? Aonde nós queremos chegar? Nós precisamos viver hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Credo, pastor? Sim.
Você sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Quem é que sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos? E se ele voltar para arrebatar a igreja? Ou se ele voltar para levar um de nós? Irmãos, eu já falei isso várias vezes, eu vou falar de novo. Se eu não for para o arrebatamento, mas tiver que passar pela morte, eu quero que todos sejam gratos. Por quê, pastor? Porque eu vou estar chegando primeiro que os outros. Onde eu quero ir? No meu alvo, que é Cristo, que é a eternidade. A gente não pode, não é que a gente não vai sentir a falta da pessoa que parte. Mas quando ela parte com Cristo, ela já foi para o lugar que nós queremos estar, para o lugar que nós queremos chegar. Então a morte não é um problema para quem está em Cristo. Pelo contrário, é uma passagem de gratidão. É um lugar que nós almejamos para todo sempre. Aí se morreu sem Cristo, daí é um problema. Mas nós temos a oportunidade de sermos melhor hoje para passarmos a eternidade junto com Ele. Aonde, pastor? No reino dos céus. Abra comigo um pouquinho para frente, Mateus 13. Fala um pouquinho do reino aqui. Mateus 13, do 44 ao 50, nos diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontrou e o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. O reino do céu também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que possuía e a comprou. O reino dos céus ainda é como uma rede lançada do lago que apanha todo tipo de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a margem, sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Há dois lugares para nós, dois destinos: com Cristo ou no lago de fogo e enxofre. O que vai definir isso? As nossas atitudes, o nosso posicionamento. Nós fazemos a nossa parte, nós entendermos o quão necessário é nós arrebanharmos o maior número de pessoas possíveis. Pastor, para a nossa igreja, que não seja para a nossa igreja, mas que seja para o reino. Não importa, irmão, se você vai falar de Cristo e a pessoa não vai ficar vindo conosco aqui. Não tem problema. O importante é que ela se firme em Cristo e se mantenha firme na posição até o fim. O reino de Deus é um só. Não fala os reinos de Deus. É um reino. Então nós precisamos anunciar o reino para todos que nós pudermos. Quanto menos pessoas nós perdermos, mais os céus ganham. Isso está nas nossas mãos. Amém? Amém. Subir ou descer depende das nossas escolhas e atitudes em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, ouvimos essa noite, Pai querido, a Tua palavra. Nos instrua, Pai, nos capacita a estarmos cada vez mais na Tua presença. Nos usa, Senhor, como canal de bênção aqui na terra, com testemunhas da Tua palavra, com testemunhas do Teu Evangelho, Pai. Possamos alcançar o maior número de almas possíveis, Pai. Não para a igreja especificamente, mas para o Teu reino, Pai. Que possamos saquear o inferno, fazer a diferença e mostrar que Tu está nas nossas vidas e contigo nós somos mais do que vencedores. E é contigo, Pai, que nós vamos passar toda a eternidade. Não nos deixa, Pai, perder nenhum momento. Não nos deixa perder nenhuma oportunidade. Mas nos usa diante da Tua presença para a honra, para a glória, para a louvor e adoração do Teu nome. Nós entregamos, Pai, confiamos as nossas vidas nas Suas mãos.
os nossos lares, as nossas famílias, nossos familiares, Pai. Toma todos diante da Tua presença, Pai querido. O nosso trabalho, o nosso ministério, toma diante de Ti e nos usa como vaso de bênção, como vaso de honra diante da Tua presença, para que Teu nome seja engrandecido através de nós, Pai. Nos mostra cada vez mais como fazer as melhores coisas para Ti. Nos ensina, nos instrua, nos capacita para a honra e para a glória do Teu nome santo. Nós te damos glórias, Pai, te damos graças nessa noite, pela Tua palavra, pelo Teu culto e pela Tua presença neste lugar. Nos leva em paz, nos guarda, nos protege, nos abençoe, seja conosco, e que possamos ser canal de bênção nessa terra, Pai. Que possamos ser a luz do mundo, o sal na terra, e fazer a diferença por onde quer que Tu nos coloque. Nós entregamos nossas vidas diante das Tuas mãos, para ser usados diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Vem, Pai, vem, Pai.